Fala pessoal, tá tudo massa, tá tudo beleza com vocês? Hoje aqui no canal mais uma questão de concurso, né? Uma questão que envolve aplicação do Teorema de Pitágoras, né? E também a aplicação da fórmula do seno de um ângulo, né? Nós temos aqui dois triângulos, né? Foi dado na questão esses dois triângulos e nós precisamos saber o valor da incógnita x, né? Nós precisamos encontrar, né, a medida x e nós precisamos encontrar y, né, o valor da medida aí desse lado que está sendo chamado de y. Então a questão pergunta no final quanto vale x mais y, né? Então vamos lá, primeiro vamos resolver esse triângulo que está faltando essa incógnita x, né? Nós vamos achar o valor de x, o valor dessa medida. Então primeiro vamos resolver esse e depois vamos encontrar também o valor de y para poder chegar na resposta, né, que a questão está nos pedindo. Então, para esse primeiro triângulo aqui, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que a soma, né, dos catetos de um triângulo, né, ao quadrado vai dar igual à hipotenusa ao quadrado. Nesse triângulo aqui, a hipotenusa é o 5. Por que é o 5? Porque está oposto a um ângulo de 90 graus. Né? Então a nossa hipotenusa vale 5 centímetros é a medida. Nós temos um cateto que nós sabemos o valor, né, que é 4 centímetros um dos catetos, e o outro cateto é o que ele está chamando aqui de x, que nós precisamos encontrar. Então vamos substituir na fórmula. A é quem? A é 5. Então vai ficar 5 ao quadrado aqui, do lado esquerdo da equação. Um dos meus catetos é o que eu preciso encontrar, que é x, vai ficar x ao quadrado. E o outro cateto eu conheço, vale 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Então o que é que eu faço aqui? Eu resolvo primeiro aqui as potências. 5 ao quadrado é igual a 25, 4 ao quadrado é igual a 16. Eu jogo 16 para o outro lado, vai ficar negativo, então vai ficar 25 menos 16 igual a x ao quadrado. 25 menos 16 é igual a 9. Né? Então fica 9 igual a x ao quadrado. Então como é que eu resolvo isso aqui? Né? X ao quadrado igual a 9. Eu vou tirar a raiz disso, né, pessoal? Então vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 9. Raiz de 9 vale 3. Então eu vou ficar aqui com mais ou menos 3. X igual a mais ou menos 3. Teoricamente, eu teria duas soluções. Né? Eu teria o x igual a 3 e teria o x igual a menos 3. Só que eu tenho que excluir a minha solução, que vale x igual a menos 3, porque não existe lado do triângulo igual a menos 3. Então, a minha solução aqui vai ser x igual a 3. Né? Então, a nossa medida, nós já sabemos aqui que a medida é x, e nós temos aqui o famoso triângulo 3, 4, 5. Né? Muitas questões são feitas baseadas nesse triângulo 3, 4, 5. Muitas questões que envolvem proporcionalidade, né? Elas vão envolver esse triângulo aqui 3, 4, 5. Então, é um triângulo bem interessante aí para vocês irem exercitando a partir deles. Né? Outros triângulos são formados a partir desse, tá? Então, nós já sabemos aqui, a primeira medida que nós precisávamos encontrar é o x igual a 3. Agora, nosso outro triângulo, que nós precisamos achar o valor de y. O y é a hipotenusa desse triângulo aqui. Por quê? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Veja que é um triângulo que nós temos a informação de um dos ângulos. Nós temos o cateto oposto a esse ângulo, né, que vale 4. O ângulo é de 30 graus. O cateto oposto vale 4. E o y é a minha hipotenusa. Pessoal, aqui claramente é uma questão em que nós temos que usar o seno de um ângulo. Nesse caso, o seno vai ser seno do ângulo de 30 graus. Né? O ângulo em questão é 30 graus. Nós conhecemos o cateto oposto e precisamos encontrar a hipotenusa, que aqui está sendo chamada de y. Então a fórmula é seno de um determinado ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então como é que fica aqui os nossos cálculos? Nós vamos substituir. Nós vamos colocar seno de 30 graus, né, que é o ângulo que nós temos. O cateto oposto a esse ângulo de 30 graus é o 4 e a hipotenusa é o que nós precisamos saber. O seno de 30 graus é meio, né? É 1 sobre 2. Pessoal, os ângulos mais usados em prova são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60. Então você tem que saber de cabeça
né? Tem que ser no automático aqui, os ângulos de seno de 30, seno de 45, seno de 60 e também de cosseno, né? Cosseno de 30, cosseno de 45 e de 60. Então, nesse caso aqui, o meu seno é seno de 30 graus é igual a meio, né? Então, vai ficar meio igual a 4 sobre y. Aqui, nós resolvemos facilmente por aquela multiplicação cruzada, né? Y vezes 1 é igual a y, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, nós teremos aqui y igual a 8. Né? Nós achamos aqui a segunda incógnita, que era o y. Né? Achamos o x igual a 3, o y é igual a 8. Né? Pela fórmula aqui do seno de um ângulo, nós achamos o y. Então, pessoal, já dá para resolver aqui. O x vale 3, o y vale 8. Então, 3 mais 8 igual a 11. O gabarito aqui dessa questão é letra C, 11 centímetros. Né? A soma das medidas, né, o x mais o y, né, desses dois triângulos, vai me dar aqui o valor de 3 mais 8 igual a 11. Então, letra C é a nossa resposta correta. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, compartilhe aqui o canal com amigos, colegas e familiares, tá? Vai ajudar bastante aqui no crescimento do canal. Um grande abraço, saúde e sucesso a todos e até as próximas dicas.